Um curso oferecido pela empresa onde você trabalha pode ser a esperada oportunidade de crescimento profissional. Mas e se a empresa exigir que, por conta desse curso, o trabalhador assine um contrato de fidelidade? É o que você confere agora no quadro Justiça e Trabalho de hoje. A concorrência entre as empresas está cada vez maior. A procura por profissionais qualificados é uma realidade que faz com que as próprias empresas invistam nos seus funcionários. Cursos, treinamentos e palestras fazem parte deste investimento. Mas depois de apostar no funcionário, o risco de uma empresa concorrente abordá-lo com uma proposta salarial melhor é uma realidade. E para evitar que esse tipo de situação seja consumada, entra em prática o pacto de permanência. O empregado não pode deixar a empresa que arcou com as despesas de um curso, por exemplo, para assumir outro trabalho. Ainda não há uma lei específica para esse tipo de contrato. Ele acontece em comum acordo entre empregador e empregado, mas tem que respeitar o limite máximo de 2 anos, podendo ser renovado apenas uma única vez. Os atletas, por exemplo, já estão acostumados a esse tipo de acordo. E a multa para o caso de descumprimento é muito alta, justamente para evitar a troca de times. O similar que nós temos na nossa legislação são os contratos por prazo determinado. Nós temos que nos valer dos termos da CLT, no que se refere, por exemplo, ao prazo máximo de 2 anos, renovado por apenas uma única vez, para aplicar a esses contratos. E no que se refere ao ressarcimento desses valores para a empresa, na hipótese de rescisão antecipada do contrato, nós também podemos nos valer das disposições do artigo 480 da CLT, que é a possibilidade do empregado rescindir o contrato e pagar o tempo que falta pela metade. O termo de fidelidade divide as opiniões nas ruas. O funcionário deve ter liberdade, para escolher onde ele pode atuar. Normal, você tem que devolver o que você pagou como curso que investiram em você. Tira a sua liberdade, você tem que fazer o que você quer, né? Não é o que a empresa te determina. Bom, ele tem que dar um retorno daquilo que foi empregado por ele, mas ele não pode ser cativo à empresa, né? Tem que ter a liberdade dele de optar por qualquer outra coisa. Ao menos é um direito do ser humano, né? Talvez desse jeito a empresa se interesse em oferecer esse curso, né? Mas se não tivesse contrato, a empresa vê que ele vai sair logo, talvez ela nem dê esse curso para os funcionários. Bem, aqui com a gente no estúdio, o juiz titular da Vara do Trabalho de Dianópolis, Tocantins, Márcio Brito. Boa tarde. Boa tarde. É legal esse tipo de contrato, Márcio? A lei brasileira ela não proíbe esse tipo de contrato ou alguma cláusula que seja acrescentada no contrato durante o seu transcurso. Mas existe alguma legislação específica para isso? Não temos legislação específica no Brasil para isso. Utilizamos, como foi dito aí na reportagem, uma analogia com os contratos por prazo determinado, ou aqueles casos do atleta profissional também, que há previsão para estipulação de multa no caso de rescisão contratual. Mas esse contrato tem que ser por escrito, né? Essa cláusula ela é uma cláusula, nós chamamos de pacto de permanência ou cláusula de duração mínima. Ela deve ser por escrito e ela não é válida para qualquer tipo de curso. As empresas, muitas vezes, têm a obrigação legal de fornecer alguns cursos para os empregados, como, por exemplo, aqueles que dizem respeito à segurança e medicina no trabalho, prevenção de acidentes de trabalho, utilização de equipamentos de proteção individual. Esses cursos, eles são obrigatórios, por lei. Então, não há como se exigir do empregado que, participando desse curso, ele tenha a obrigação de permanecer na empresa depois do término do curso. Agora, os cursos que agregam algum valor à vida profissional do empregado, ao currículo do empregado, esse investimento que o empregador faz na vida deste empregado, ele tem que ser revertido. Curso de idiomas, por exemplo? Isso, para um professor de inglês, uma especialização, né? Ou dentro de uma grande empresa, um curso de administração, né, para aqueles empregados que exercem gestão. Porque, na verdade, é a empresa que está pagando esse curso, A empresa está pagando, ela está investindo e ela quer um retorno. Mas essa permanência, ela tem que obedecer a alguns requisitos para que ela seja válida, né? Um deles é que a duração dessa permanência, ela seja limitada a um prazo razoável. Hoje nós entendemos que seria o prazo de duração do curso. Então, se ele se afastou para fazer um curso por 6 meses, aí, o máximo que a empresa poderia exigir que ele permanecesse na empresa seria os mesmos 6 meses. E outro é que quando ele retorne do curso, ele tenha algum ganho.
dentro da empresa. Uma melhora do salário, por exemplo, já que a mão de obra dele vai estar mais qualificada. E se ele, por exemplo, não se afastar do trabalho, fizer o curso em outro horário, ele tem essa exigência também? Também pode se fixar, desde que o curso tenha relação com o trabalho que ele executa na empresa, de que ele vai agregar algum valor ao currículo daquele trabalhador e que vai melhorar o desempenho dele profissional dentro da empresa, pode-se firmar este pacto de permanência. Nós temos uma pergunta das ruas, vamos lá. Meu nome é Solange, eu sou pedagoga. Eu sou obrigada a aceitar esse pacto de fidelidade? O funcionário, ele tem que aceitar ou não? Pode estar previsto em convenção coletiva ou dentro do regulamento da empresa. Tudo tem que ser feito com o aceite do empregado. Né? Nós não podemos estipular cláusula em que só o empregador defina o que deve ser cumprido durante o contrato de trabalho. É um acordo, né? É um acordo. Porém, o empregado não pode se recusar a participar de cursos que tenham relação intrínseca com o trabalho que ele executa dentro da empresa. Isso poderia ser interpretado como um ato de insubordinação. Porque, por exemplo, se nós estamos numa fábrica onde uma nova máquina vai passar a ser utilizada na produção, e aquele empregado tem que aprender ele a usar, precisa né? aprender a utilizar. Ele só pode se recusar se ele demonstrar para o empregador que ele está apto, por algum curso que ele já cumpriu anteriormente, que ele já participou anteriormente, a fazer aquela atividade sem haver necessidade de participar desse curso. Outra pergunta das ruas. Meu nome é Silvaneide, sou dona de casa. No caso, se eu não aceitasse o contrato de fidelidade, eu poderia ser mandada embora? Pode demitir? É o que eu falei anteriormente. Em algumas hipóteses, poderá se caracterizar um ato de insubordinação e aí sim ele ser demitido por justa causa. Mas é preciso ter muito cuidado. Temos que analisar caso a caso. Porque é muito subjetivo, né? Muito subjetivo. E quem vai decidir isso? No caso, a justiça. Se o empregador entender que foi uma justa causa, ele vai demitir e o empregado vai ter o direito de buscar na justiça, não é, uma decisão que defina se aquela justa causa aplicada foi ou não legal. Existe um prazo máximo que o empregador, por exemplo, ele pode determinar que esse pacto de permanência, por exemplo, 1 ano, 2 anos, 3 anos? Independente da duração do curso, o razoável seria, no máximo, e isso a nossa jurisprudência tem admitido, seria de 2 anos, que é o prazo máximo admitido para um contrato por prazo determinado. Mas pode ser feito um prazo maior, se a empresa quiser e se o empregado concordar. Desde que não haja nenhum vício na manifestação da vontade do empregado, né? Desde que aquela situação específica demonstre que é necessário isso para que a empresa não tenha prejuízos no investimento que ela fez em relação à vida profissional desse empregado, eu não veria problemas. Outra pergunta. Olá, meu nome é Lorena, eu sou estudante de enfermagem. Eu gostaria de saber se associar um contrato para eu fazer o curso é legal? Ela quer dizer o seguinte, que se ela para fazer o curso, ela tem que assinar o contrato necessariamente? Necessariamente o empregador vai exigir algum retorno, né, do investimento que ele está fazendo. Então, é muito comum que ela só possa participar desse curso que vai ser oferecido se ela assinar previamente essa cláusula. Desde que ela concorde com as disposições daquelas cláusulas que vão ser acrescentadas ao contrato e essas novas obrigações que ela vai ter que cumprir perante a empresa, ela vai ter que se submeter e assinar. Ok, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. A dica de hoje é de um seminário na Paraíba. Confira. O segundo Seminário de Direito e Processo do Trabalho de Campina Grande vai discutir a efetivação dos direitos sociais na Justiça do Trabalho. O seminário vai ser entre os dias 22 e 24 de setembro, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, em Campina Grande. Outras informações pelo número 0 operador 83 3241 7640.